Olá! Sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 52, Palavra Falada, do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Palavra falada. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Essas palavras de Jesus estão em Lucas, no capítulo 8, versículos 17 e 18. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral. Mas igualmente com ela, recebemos toda a espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assento. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Esse texto de Emmanuel vem para nos lembrar uma coisa que nós fazemos tão automaticamente no nosso dia a dia, que às vezes nós não nos damos conta de como nós estamos produzindo energia, de como nós estamos transformando as pessoas e as situações ao nosso redor, através daquilo que nós ouvimos, através daquilo que nós falamos. Porque às vezes a gente não presta tanta atenção assim, a gente fala meio automaticamente, a gente não dá a devida atenção à palavra. Porque nós sabemos que palavras têm poder. Elas começam a partir de um pensamento, que então é verbalizado e ele pode tornar-se ação. A palavra é o vigoroso fio da sugestão para que ocorra ou não uma ação. Então, a comunicação de um pensamento pela palavra falada pode convencer quem está ouvindo, se ela for empregada adequadamente. Mas Emmanuel nos chama a atenção fortemente
para a importância de saber como nós ouvimos, porque de acordo com isso vai ser o teor da palavra que nós multiplicaremos com grande responsabilidade, para benefício ou não dos nossos ouvintes. Então, antes de importar o que falamos, vem a importância do que escutamos no dia a dia e como nós interpretamos, como nós processamos essas informações ouvidas, que às vezes são até banais, e as retransmitimos. Porque, na verdade, nós somos retransmissores dos registros que ouvimos e também o impacto que esse registro falado causa. Então, como nós reagimos ao que nos foi comunicado é de suma importância, porque nós podemos seguir dois caminhos de acordo com a resposta ao que nós ouvimos. Nós podemos ser agentes transformadores ou agentes catalisadores. Por exemplo, se nós recebermos palavras, ouvirmos palavras de dor, de sofrimento, de intriga, e nós formos pelo caminho de transformação, nós podemos solucionar problemas, nós podemos apaziguar, nós podemos compreender, nós podemos perdoar, nós podemos transmitir otimismo. Agora, se nós ouvirmos situações negativas e nós seguirmos o caminho de catalisadores, nós podemos acelerar e nós podemos ampliar a maldade, o sofrimento, nós podemos acelerar a discórdia, nós podemos multiplicar o rancor, nós podemos criar ainda mais efeitos negativos. Então, olha como é importante a forma como nós reagimos àquilo que nos foi comunicado. Porque nós somos muito bons em julgar. Nós julgamos atitudes das pessoas, nós julgamos situações que ocorrem no nosso dia a dia, nós julgamos condutas, muitas bobagens, inclusive, das quais nós nem deveríamos dar atenção, nós ficamos julgando. Se nós fizéssemos aquilo que de longa data se sabe, na expressão que muitas vezes é falada, calçar os sapatos do outro, se colocar inteiramente no lugar do outro e poder entender as suas ações, os seus sentimentos, certamente nós pensaríamos duas vezes antes de julgar ou de criticar. Até porque saber calar também é importante. Pensar antes de falar. Refletir sobre aquilo que se vai verbalizar. E isso tudo começa na forma como nós ouvimos. Então, os ouvidos, junto com o pensamento reflexivo, são, na verdade, o filtro que nós devemos sempre utilizar para saber, primeiramente, o que, ou então como, e também se nós vamos levar adiante aquilo que nós ouvimos. Porque, a meu ver, ouvir e falar são dois lados da mesma moeda. E o filtro entre essas duas atitudes é que vai fazer toda a diferença. A sugestão amorosa de Emmanuel é que nós lubrifiquemos nossa audição com o óleo do amor puro, que simbolicamente traduzido é converter o mal que ouvimos em palavras de paciência, de otimismo, de amor, de compreensão. Por quê? Porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina, que ainda pode estar oculto
mas transitoriamente escondido, e quando vier à luz, pode nos mostrar a verdade que nós ainda não víamos ou que nós ainda não entendíamos, mas que nós criticávamos pelo desconhecimento. Determinadas atitudes pode ser que nós criticávamos por não conhecer toda a situação. Então, por isso que é muito importante a resposta que nós formos dar a partir daquilo que nós ouvimos. Porque segundo a resposta que nós dermos, a nossa frase pode semear bálsamo, pode semear veneno, pode semear paz ou pode semear discórdia, pode semear treva ou pode semear luz. Então, conforme nós ouvimos, a resposta que nós dermos, depois de passar pelo filtro, que Emmanuel sugere que seja de amor, é que nós teremos a resposta adequada. Que possamos refletir sobre isso, pensar um pouco mais antes de falar, pensar um pouco mais antes de levar adiante assuntos duvidosos, conversas que não fazem bem para ninguém, antes da gente realmente comunicar aquilo que nós fazemos todo dia. E vamos ficar agora com a música Cativar, do grupo Arte Nascente, para concluir a nossa reflexão de hoje. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Esquecida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou.